Evangelho de João, capítulo número 9, do versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 em diante, diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Os diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e lhes disse: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse: Vai ao tanque de Siloé e lava. Então fui e lavei e vi. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações e que Ele mesmo venha trazer aquilo que agrada ao Senhor e abençoa as nossas vidas para a glória do seu nome. Queridos, nós estamos diante de um texto, né, do evangelista João, e o evangelista João também gosta muito de pensar sobre as características, né, desses evangelistas, ou sobre a história do contexto bíblico. O evangelista João se considera o discípulo mais amado, né, em que, na verdade, eu tinha maior proximidade com Jesus, e a característica de João era exatamente estar sempre próximo, se relacionando aí com Jesus Cristo. Registrou alguns momentos muito interessantes, inclusive a transcrição deste milagre, em que Jesus Cristo realiza mais um de seus milagres em relação à saúde física de alguém. Mas muito mais do que simplesmente estar atendendo à saúde física de alguém, é Jesus Cristo proporcionar a condição de uma nova vida. Eu acho que isso é que é o essencial. Não simplesmente ser curado, mas ter a oportunidade de viver em novidade de vida. Se a gente parar para poder imaginar a realidade de um cego de nascença, que nasceu cego, sem a sua visão, é pensar que ele foi privado durante toda a sua vida da oportunidade de contemplar o que os irmãos contemplam. Por exemplo, tenho eu uma visão privilegiada aqui de poder estar contemplando aqui os eleitos de Deus, o sacerdócio real, a igreja do Senhor, de estar contemplando aqui cada um mais lindo que o outro, né? É lógico que o mais bonito está aqui, né? Que o Senhor que me fez mais bonito, mas também os irmãos estão lindos, e Deus me deu esse privilégio, ainda que eu tenha que agora, né, por conta da idade, amanhã eu vou estar completando meio século, né, irmãos? Amanhã, se os irmãos não esqueceram, amanhã então eu faço 50 anos, tá? Para poder ninguém esquecer. Amanhã, então olha só, por conta da idade avançada, né, os cabelos brancos, Deus me deu o privilégio de poder usar aqui alguns subterfúgios, né, dentre eles o óculos, que é uma visão auxiliar, para que eu possa ver melhor. Sem o óculos eu fico com dificuldade, mas com o óculos eu consigo ver plenamente. E eu fico pensando nessa característica de tirar o óculos e tentar ler tudo embaçado, e colocar o óculos e enxergar, tentando pensar qual seria a sensação daquele jovem ou daquele homem que não via nada e de repente passou a enxergar. E aí, dentro dessa sensação de não ver nada e começar a enxergar, eu fico imaginando dentro dele radiante, né? Dentro dele a alegria de poder ter restaurado um sentido que lhe era privado desde o seu nascimento. E aí, não só o fato de agora dele enxergar. Então, eu faço essa analogia pensando como ele estaria se sentindo e ao mesmo tempo me colocando naquele momento ali, quando os vizinhos do homem, né? Os vizinhos que viam o homem do jeito que ele vivia, agora estão vendo ele andando. E o interessante é que Deus, em Cristo Jesus, restaurou a visão dele, mas deu a ele uma nova vida. Porque, se os irmãos repararam no texto que nós lemos, eles diziam o seguinte, perguntaram: não é aquele que ficava sentado mendigando? Aí eu falo assim, aparece com ele, né?
Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo trabalha na tua vida, meu querido irmão e minha querida irmã, quando o Senhor Jesus Cristo entra na sua vida, você tem uma nova história, uma nova imagem, uma nova perspectiva, que todo mundo começa a se maravilhar ao seu redor e diz: puxa vida, olha, será que é ele mesmo? Será que é aquele que ficava ali? Mas olha, e ele diz: sou eu mesmo. E olha que interessante, ele não só voltou a ver, ele não só se tornou bonito, porque foi restaurada a imagem de Deus. Há um texto, um livro, que eu já citei aqui algumas vezes, e a teologia sistemática lá de Paul Tillich, Paul Tillich e Karl Barth são dois livros que nós fomos obrigados a estudar, muito tenso essa questão, muito tenso. Mas na teologia sistemática, Karl Barth vai dizer o seguinte, que Deus tem a capacidade de proporcionar a restauração da imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Então, quando nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Os irmãos sabem disso. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Por conta do nosso pecado, por conta da nossa ação, e aí ação que nós queríamos tomar essa decisão, decidimos então perder essa imagem, pecando contra o Senhor. E todo o pecado que nós cometemos contra Deus faz com que a imagem de Deus seja ofuscada. Quando nós estamos, irmãos, na nossa vida de pecado, quando nós estamos realizando, por menor que pareça o pecado, tá? E aí, não te enganem mais. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Porque o que falou uma mentirinha tem menos peso do que o que fez algo mais grave. Não te engane. Para a sociedade existem esses parâmetros. Agora, para o Senhor, pecado é pecado. Eu posso falar uma mentirinha e eu posso cometer o pior dos crimes. Diante de Deus eu estou ofuscando, eu estou enfeiando a imagem de Deus na minha vida. Isso é um fato. E aí, para restaurar essa imagem, eu preciso encontrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Foi o que esse cego fez. Ele encontrou Jesus. E o fato é que ele não só encontrou para restaurar uma visão. Não podia se limitar simplesmente a um fato de ser curado de uma enfermidade, mas precisava dar mostra do poder de Deus na sua vida. E isso acontece quando a imagem do Senhor é restaurada, da criação original, passando de criatura para filho, como nós lemos em João capítulo de número 1. Agora, as pessoas começam a se maravilhar, vendo naquele homem algo jamais visto na sua vida. Quando perguntaram se ele mendigava, não é esse que ficava mendigando? Sim, porque na cultura judaica, quem tinha uma enfermidade, nascia com uma enfermidade, ou adquiriu uma enfermidade, era fruto exatamente da responsabilidade do seu pecado. Para alguns, seria o resultado de uma maldição hereditária. Alguém fez alguma coisa que fez com que aquele pagasse com uma enfermidade. E aquele jovem nasceu deficiente da sua visão. E a história vai dizer algo muito interessante, porque Jesus Cristo está sempre passando, irmão. Olha o primeiro verbo que nós vemos no versículo de número 1. E passando Jesus. Ou seja, Jesus Cristo está sempre passando. Jesus Cristo está sempre passando nos momentos mais complexos. Nos momentos em que não se pode esperar coisa alguma, mas Jesus não deixa de passar. Olha o versículo 1, e passando Jesus, ou seja, Jesus está passando, e ele continua passando. Então Jesus continua passando, e Jesus passando, viu um homem cego de nascença. A representação desse homem cego provavelmente deveria ter em torno de seus 25, 30 anos nessa média. Ele estava à beira do caminho. O que era estar à beira do caminho? Realizando pedidos, estava pedindo ajuda. Por quê? Não podia trabalhar, não tinha auxílio doença, sua família não o sustentava porque não tinha condição. Geralmente um filho homem, um filho homem deficiente com um problema era peso morto na família, porque da onde viria o sustento? Então eles sonhavam ter filhos homens para que pudessem trabalhar e sustentar a família. Era essa a questão. Se o filho nascesse com um problema, tivesse um problema, era peso morto, era abandonado de lado. E a grande maioria dos enfermos era abandonada, ficava à margem.
E aquele jovem não foi diferente, estava condenado à sua sorte a viver naquele lugar, naquela condição, pedindo e pedindo e pedindo, e dependendo, para tentar ajudar a família de sua origem, que na verdade às vezes nem se preocupava com isso. E fica imaginando os dias e os momentos que aquele homem estava passando à margem do caminho. Mas passava Jesus por aquele lugar, e olha que interessante, passando Jesus, viu um homem. E se os irmãos verem a maioria dos milagres que são narrados nos evangelhos, se não a totalidade deles, nós temos exatamente esses dois verbos, passando e vendo. Passou e viu. Perceba então, irmãos, se nós fizéssemos uma relação dessa história do passado com o nosso tempo dos dias de hoje, nós poderíamos pensar o seguinte: onde nós estivermos, passando o que nós estejamos passando, sofrendo ou sorrindo ou chorando, Jesus continua passando e vê. Então, eu quero dizer uma coisa para você no nome de Jesus Cristo. Não sei o quadro dos seus pensamentos, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos. Não sei se a sua visão está ofuscada, não sei se o seu futuro está condenado à incerteza, não sei quais são as perspectivas e as situações que você tem vivido, mas uma coisa eu quero dizer para você, dois verbos: passando e vendo. Jesus está neste lugar, passando e está te vendo, independente do que você possa estar passando ou vivendo. A segunda coisa que eu percebo: geralmente somos acusados pelas pessoas que na maioria das vezes são os mais próximos de nós. Acusados, e aí somos subjugados às questões. Por exemplo, no versículo 2, os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, rabi, quem foi que pecou? Foi o pai dele ou foi ele para que ele nascesse desse jeito? Quando as pessoas te veem na sua dificuldade, no seu problema, geralmente te acusam. Geralmente o culpado é você. Está vivendo depressão, você não tem motivo para isso, a culpa é sua, para com isso. Está com um problema no relacionamento, está vendo? Olha a culpa, você não está observando. O desemprego, você também não procura, você não tem pedido ajuda, você não fala nada. Quantas pessoas já tentaram nos acusar pelas nossas incapacidades e pelas nossas dificuldades? É mais ou menos assim, e às vezes são aqueles que estão mais perto da gente e nos entristecem. Jesus Cristo, vendo os seus discípulos dizendo isso, que caminhavam com ele, que viam o que ele falava e o que ele fazia, sentiu no seu coração o desejo de dizer o seguinte: olha, não há pecado algum ali. Tudo que está acontecendo na vida desse que nós estamos vendo é porque o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, quer manifestar a sua glória. Quero dizer outra coisa então para a minha igreja: se por um acaso alguém tem acusado você, se por um acaso alguém tem entristecido você, se por um acaso o seu coração não tem tido esperanças ou perspectivas, Jesus Cristo veio dizer nessa noite: tudo que está acontecendo é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. Você vai ver, se você crer e se você confiar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. A maior verdade que isso pode ser resultado, a maior certeza, a maior convicção, é que Jesus Cristo quer derramar a vida dele para que você possa ter vida e vida em abundância, vida eterna. Independente da situação financeira, social que nós ocupemos, Jesus já nos garantiu a vida eterna. Precisamos tomar posse disso. Então eu quero te dizer, olha, Jesus Cristo está anunciando à sua igreja tudo o que nós passamos ou vivemos é para que se manifeste a glória de Deus, se nós no Senhor cremos. O versículo da minha vida, que gosto muito de citar, Romanos 8, 28, diz: tudo o que acontece, todas as coisas contribuem efetivamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo Deus, se eu desejo servir ao Senhor e se eu acredito no meu Deus, todas as coisas são para a glória do meu Deus na minha vida, no nome de Jesus. Mas muito mais do que falar, muito mais do que passar, muito mais do que ver, muito mais do que falar, Jesus age. No livro Cristo contra a Cultura, de Richard Niebuhr, diz que Jesus Cristo veio na sua sociedade provando ser um verdadeiro revolucionário. Ele veio ser aquele que seria contra toda e qualquer cultura. Hoje pela manhã,
quando nós pregávamos missões, eu disse o seguinte: o apóstolo Paulo foi talvez o primeiro missionário transcultural, né? Ele extrapolou as suas culturas, abriu aí a evangelização transcultural. Significa pensar que ele não se limitava tão somente a falar a língua que os seus próximos ouviam, mas ele queria falar para que todos ouvissem, quer sejam eles nas suas dificuldades, quer sejam eles na situação de riqueza ou de pobreza, na libertação ou no vício ou no aprisionamento. Ele pregou de forma transcultural. Todos eram alvos, são alvo da graça de Deus, independente da sua cor, da sua posição, do seu salário ou da sua vida, são alvos da graça. E o apóstolo Paulo foi transcultural. Jesus Cristo abre esse ministério. Jesus Cristo não se limitava à tradição religiosa, a doutrina, como falei hoje pela manhã. A doutrina é a palavra de Deus, mas a tradição, a liturgia é algo que pode ser execuível e adaptável. Então Jesus Cristo não se prendeu a isso, e prova disso está na ação que ele fez em relação ao cego. Muitos poderiam perguntar, e até já brinquei com os meus alunos uma vez na EBD, por que para um, Jesus Cristo falou: cego, você pode ver, o que você quer? Eu quero ver, então vê. E para outro ele cospe no chão, pega o barro, faz um lodo, coloca no olho e manda esse ir andando até um determinado local chamado Tanque de Siloé. O Tanque de Siloé era um tanque abaixo do nível da rua. Para você chegar na água tinha que descer 35 degraus. E esse local chamado Tanque de Siloé era basicamente um balneário público, onde as pessoas lavavam suas roupas, onde se banhavam. Ali passava um córrego, um canal de águas que vinha exatamente do Monte Hermon. E Jesus falou: vai você ao Tanque de Siloé. Por que para um ele manda ver e para outro, que é cego de nascença, ele faz exatamente esse tipo de ação? Jesus Cristo é contra a cultura. Sabe por quê? Os judeus acreditavam que para ser um milagre tinha que ser algo divino, de Deus. E no sábado, isso não poderia acontecer. No sábado não se realizava trabalho. No sábado, até para caminhar, as pessoas tinham uma distância correta ao nascer do sol e ao se pôr do sol. Então, por exemplo, nasceu o sol, eles podiam andar 1000 passos. E quando tivessem dado 1000 passos, eles tinham que parar ali e não mais fazer nada, porque no sábado ninguém pode trabalhar. E aquele dia era exatamente um sábado. Jesus mostra que ele não está limitado, irmãos, ao que as pessoas dizem, ou que as pessoas pensam, ou que as pessoas aí fazem dentro de um determinado ambiente para dizer: Deus só vai agir aqui, Deus só faz se for assim. Não, Deus não se limita ao homem, pelo contrário, Deus é humano, acultural. Deus está fora de tudo o que nós imaginamos. Aí o Senhor me vem, Deus pega, não podia tirar água no poço, Deus vai e cospe no chão, H2O, a saliva. Aí ele vai no chão, pega o barro, faz um trabalho. Depois ele pega aquele barro, coloca no olho do cego. E aí fala: eu vou te curar. Agora você precisa provar a tua fé. Se você confiar na minha palavra, você vai e vai voltar mudado. Não só vendo, as pessoas vão ver em você que é uma nova criatura, porque teve um encontro comigo. Aí aquele homem vira e fala: eu creio, Senhor. Ele fala: então você vai caminhar aqui, ó, segue para lá. Ele fala: para onde? Vai no Tanque de Siloé. E ele, talvez com lodo, já cego, perdido, não sei se com a sua bengala ou não, ele dá a mão para as pessoas: me leva nesse tanque, eu quero ir lá, e eu preciso ir rápido. E aí então as pessoas seguram, caminham com aquele homem. Chega agora, desce a escada, ele pega tateando, ele desce 35 degraus. Aí ele se ajoelha na água, ele se rende. Aí ele se ajoelha, aí ele pega aquela água, começa a lavar, ele tira o lodo e de repente, como o apóstolo Paulo a caminho de Damasco, as escamas dos olhos caem, e ele começa então a sentir uma ardência. Ele fala: Pai, olha o que eu estou vendo, aqui está, eu estou vendo. E ele se levanta então, e acredito eu, isso sem fazer conjectura, sem colocar o que não existe, acredito eu, que a alegria daquele homem era tão intensa, mas tão intensa, que ele se banha, que ele fala: agora eu quero ser limpo, completamente limpo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam não aquele que enxerga, mas aquele que é um novo homem para a glória do nome do meu Deus, porque teve um encontro com Jesus Cristo. É isso, é tão somente isso. Agora aquele homem restaurado, vendo, não precisa ser guiado, agora ele guia. Ele não precisa que ninguém tome a sua mão, porque agora ele sabe o caminho que ele tem que seguir. E o caminho é seguir Jesus Cristo, que abriu a ele a visão e a perspectiva de chegar aos céus e viver para a glória do nome do Pai.
Essa é a realidade. Aquele homem volta, se encontra com Jesus Cristo, diz que ele voltou vendo, e muito mais do que isso, ele declara o que aconteceu na vida dele, no lugar onde ele estava. Ele diz: aquele profeta que está andando por aqui, está passando por aqui, eu vi ele passando, ou ouvi ele passando, mas ele me viu, e me chamou, e me disse: eu quero te dar uma oportunidade, eu quero que você tenha no teu coração a esperança que o mundo não pode te dar. Eu quero que você tenha na sua vida a alegria que nenhuma substância, ou proposta, ou propósito pode te fornecer. Eu quero dar a você a certeza de algo que ninguém pode tirar. Eu hoje vou colocar o teu nome no livro da vida, e onde você for, as pessoas olharão para você e dirão: nossa, é ele, olha, é aquele Bruno que vivia ali, mas será que é? Parece que é. Eu digo: sim, sou eu. Eu sou o Bruno que Deus transformou para a glória do nome dele, tirou do lamaçal do pecado e colocou o nome escrito no livro da vida para dizer: aqui é a tua morada, e a morada eterna. Enquanto você estiver nesse mundo, enquanto você estiver peregrinando nesse mundo, você vai dizer para todas as pessoas: existe uma solução para o problema do homem, e esta solução é Jesus Cristo, Senhor e Salvador, para a glória do nome do nosso Deus. E Ele faz ver, e Ele transforma, e Ele liberta, Ele salva, Ele cura, Ele faz nova criatura, para a glória do nome dEle, para a bênção daquele que crê em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus está passando, e Ele te vê. E uma das questões mais importantes, que Jesus Cristo sabe o que você fez até esse momento aqui. Ele sabe. E por mais que nós coloquemos na nossa mente a impossibilidade de resolvermos essas questões que fizemos até chegar aqui, Ele diz o seguinte: tudo isso, se você crer, é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida a partir de agora. Há uma canção, que os meninos cantam, e vou pedir até para, se quiserem já chegar aqui, diz assim: não importa o que você fez, quem você é. Uma canção mais ou menos assim, não é? Jesus conhece, a sua dor, o seu sofrimento. Então eu gostaria de pedir aos meninos que pudessem estar tocando também essa canção. E agora, dizer uma coisa: eu não podia sair daqui nesta noite sem te oferecer uma oportunidade, porque Jesus está passando e te vê, e Jesus quer tornar a sua vida mais feliz, para a glória do nome dEle, para a bênção sua de toda a sua casa. Se por um acaso o medo tem sondado o teu coração, se por um acaso a imagem de Deus na sua vida está ofuscada, entristecida, por conta do pecado que tem sido praticado. Todos nós somos pecadores, todos pecaram, a Bíblia diz, e separados e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Vai dizer também que o salário do pecado é a morte, a separação eterna do Senhor. Mas complementa dizendo que o dom gratuito é a vida eterna pela graça de Deus. E é essa graça que o Senhor quer ministrar nessa noite. Se por um acaso tem sentido que a tristeza tem invadido por conta daquilo que tem sido feito, e nós sabemos, que estamos pecando, isso tem incomodado o nosso coração. Jesus nessa noite está passando aqui, viu e diz: olha, eu vim para curar e transformar a tua vida para a glória do meu nome. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. A igreja vai estar orando nesse momento. Se por um acaso entre nós algum irmão, irmã, pessoa sentiu o Espírito Santo tocando no coração e deseja entregar a vida a Jesus Cristo hoje, deseja dar ao Senhor tudo que nós cantamos aqui: Pai, eu vim te entregar a minha vida porque eu quero que o Senhor tenha o domínio sobre mim. Eu quero ser um instrumento
para glorificar o teu nome, assim como aquele jovem cego que tinha uma vida e passou a ter uma novidade de vida. Não só viu, mas foi visto como alguém transformado. Quero ser eu. Se você quer que isso aconteça no seu coração, eu quero orar por você. É só você levantar a mão assim, ninguém está olhando. Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe você. Há mais alguém? Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar. Há mais alguém, irmãos? Quem quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Dizer, toma conta. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe a você, meu filho. Deus te abençoe. Quem quer entregar a vida a Jesus Cristo? Não é uma igreja, não é um pastor, é a Jesus Cristo, é o chamado, é o Senhor nessa noite. Pai querido, como é bom, Deus, estar na tua presença, porque só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além de ti. Muito obrigado, Pai querido, porque o teu Espírito Santo tem liberdade neste lugar, e com liberalidade nós estamos aqui, Senhor, para lhe prestar culto, receber do Senhor aquilo que tu tens a cada um de nós. Pai querido, em resposta ao teu chamado, a voz do Senhor, eis aqui, Deus, os teus filhos e filhas que desejam, Pai querido, serem abençoados pela tua presença. Portanto, Deus Santo, no nome de Jesus, como o Senhor fez com aquele jovem, haja na vida de cada um dos teus filhos e filhas para a glória do teu nome, dando a eles, ó Deus, a paz, a graça, a unção, o poder, para que possam viver, ó Deus, plenamente para a glória do nome do Senhor. Coloque, Deus, escreva, Senhor, o nome dos teus filhos e filhas no livro da vida. Se estão aqui confirmando este pedido, ó Deus, e essa certeza de viverem eternamente na glória, então, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai querido, esteja batizando, colocando no coração dos teus filhos essa plena convicção. Se há aqui, Deus, tristeza, remove e transforma em alegria. Se há decepções, Pai querido, lança por terra em nome de Jesus. Se há dor, Deus, traz a cura. Se há, Deus, falta de perspectiva, ilumina a mente dos teus filhos para que possam sonhar, planejar e vencer para a glória do teu nome. Toma, Deus, os teus filhos e filhas pela tua mão, juntamente com eles, os seus lares, suas famílias, seus projetos, ó Deus. Faz prosperar, abençoa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja. Muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. Leva-nos em paz aos nossos lares. Toma a nossa vida pela tua mão. Guarda-nos e livra de todo mal. E agora, que o grande amor de nosso Senhor Deus, a graça salvadora de Jesus, o Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre os teus filhos e filhas que aqui à frente estão, sobre a igreja do Senhor reunida neste lugar e sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém